O tema da aula são as placas em obras públicas durante o período eleitoral. Vamos à leitura do artigo 73, inciso 6, a linha B da Lei 9.504 de 97. Nos 3 meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Temos, portanto, no artigo 73, 6b, o fundamento legal para analisar a permanência das placas em obras públicas. Consta aí desta norma que nos 3 meses anteriores às eleições, ou seja, no período entre 4 de julho de 2020 e 4 de outubro de 2020, não há possibilidade de ser autorizada ou até mesmo de ser veiculada propaganda, publicidade institucional. Desta forma, as placas em obras públicas não podem ser instaladas nos 3 meses que antecedem as eleições. Entretanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral foi construída com base em 2 elementos. O primeiro deles, a placa em obra pública não pode ser instalada no período crítico, no período vedado, entre 4 de julho e 4 de outubro. Neste período não se instala a placa, mas ela pode estar instalada anteriormente, ser instalada até o dia 3 de julho de 2020. Esse é o primeiro elemento. O segundo é: esta placa não apresenta nomes, slogans, mensagens, menções, símbolos que associem a obra pública ao candidato, ao agente público. Desta forma, se não há uma correlação entre o agente público ou o candidato, se aquela obra não identifica o prefeito, não identifica vereador, governador, se não é uma obra que traz a identificação dos gestores públicos, seja por mensagens, seja por símbolos, portanto, esta placa poderá permanecer no período vedado. 2 elementos se apresentam como fundamentais: que ela esteja instalada antes do dia 4 de julho de 2020 e que esta placa não apresente menções que identifiquem o agente público, identifiquem o candidato. Vamos à leitura de alguns julgados do Tribunal Superior Eleitoral a respeito deste tema. O primeiro deles configura propaganda institucional vedada a manutenção de placas de obras públicas colocadas anteriormente ao período previsto no artigo 73, inciso 6b
da Lei das Eleições, sendo que, quando delas constar expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. Um outro julgado, obra pública, descerramento de placa inaugural com o nome do chefe do executivo, ausência de violação. Proibições contidas na lei eleitoral devem ser entendidas no contexto de uma reserva legal proporcional, sob pena de violação a outros princípios constitucionais. Então, o que se proíbe é a publicidade institucional. Considera-se que uma placa inaugural não é publicidade institucional. Uma placa onde ali vai constar a data da inauguração e o nome daquele equipamento público, daquele prédio público. Se não há menção nenhuma ao candidato, não há por que dizer que isso é publicidade institucional. Temos também um outro julgado. Admite-se a permanência de placas relativas a obras públicas em construção no período em que é vedada a publicidade institucional, os 3 meses anteriores ao pleito, desde que delas não constem expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral. No outro julgado, a permanência das placas em obras públicas, colocadas antes do período vedado por lei, somente é admissível desde que não constem expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações. Vejam bem, nós temos inúmeros julgados sobre essa possibilidade, sobre a possibilidade de mantermos as placas em obras públicas durante o período crítico de 4 de julho a 4 de outubro, desde que estas placas tenham sido ali instaladas antes de 4 de julho e desde que não mencionem nomes, slogans, símbolos que possam associar aquela obra ao agente público. Caso contrário, haverá uma violação ao artigo 73, inciso 6b, que pode ter como pena a aplicação de multa, cassação do registro ou do diploma, ato de improbidade administrativa, bem como decisão judicial para retirada da placa ou para que seja coberto aquelas mensagens que associam ao candidato ou agente público.